Você, queridos, já declarou palavras de bênçãos sobre a sua vida hoje? Quem nunca se olhou no espelho e não gostou da imagem que viu e pensou mal de si mesmo? Nessas horas, é muito fácil, queridos, se esquecer das palavras de bênçãos e focar no que não nos edifica. Como seres humanos, o que os nossos olhos veem tem influência sobre o que sentimos e sobre a forma, queridos, como entendemos as situações ao nosso redor. Muitas vezes, deixamos que a imagem refletida no espelho ou a circunstância do momento definam o que acreditamos sobre nós mesmos. Porém, Deus, Ele nos convida a enxergar além da nossa visão limitada, além do que é aparente aos nossos olhos humanos. Ele quer que vejamos a nós mesmos, queridos, e ao mundo ao nosso redor com os olhos da fé. Você já se perguntou como seria viver completamente imerso na visão que Deus tem sobre a sua vida? Imagine-se, em vez de nos deixarmos abater pelos desafios, nós nos lembrássemos das promessas e verdades de Deus a nosso respeito. Quantas vezes na Bíblia vemos homens e mulheres que, apesar das circunstâncias, escolheram confiar no que Deus havia dito sobre eles. Abraão, por exemplo, ele foi chamado de pai de muitas nações, quando ainda, queridos, ele não tinha um filho. Em meio à sua idade avançada e à esterilidade de sua esposa Sara, ele poderia ter olhado para a sua realidade e duvidado, não é mesmo? Mas ele preferiu acreditar no que Deus tinha prometido. Mesmo que a promessa parecesse impossível aos olhos humanos, a Bíblia diz, queridos, que Abraão creu. E Deus foi fiel, queridos, para cumprir sua promessa. Isso nos ensina que mesmo quando nossas circunstâncias gritam o contrário, devemos declarar palavras de fé e bênção sobre nossa vida. Nossas palavras, queridos, elas têm poder. E com elas podemos alinhar nossa vida com o que Deus, Ele nos diz. Em vez de concordarmos com os problemas e desafios ao nosso redor. Talvez você esteja enfrentando agora uma situação muito difícil. Seja lá no trabalho, na família, ou até em sua própria autoestima. Pode ser que você não se sinta capaz, digno ou forte o suficiente para superar os desafios. Mas assim como Deus viu o potencial de Davi, enquanto todos os outros viam apenas um simples pastor de ovelhas, Ele vê, queridos, em você algo muito maior. Quando nos deixamos guiar apenas pelo que vemos, corremos o risco de limitar o agir de Deus em nossa vida. Ele quer que confiemos nele, que o busquemos e declaremos suas promessas, independente do que os nossos olhos estão enxergando, queridos. Afinal, não somos chamados para viver conforme a lógica humana, mas segundo o sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo, ele também nos lembra que tudo, queridos, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma promessa mais poderosa que podemos declarar em meio às adversidades. Mesmo quando as situações parecem fora do controle, queridos,
Quando não conseguimos ver uma solução, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está orquestrando tudo para o nosso bem. Mesmo que no momento não conseguimos entender. O desafio, queridos, está em mudar o nosso discurso, a maneira como falamos sobre nós mesmos. É comum que quando enfrentamos dificuldades, nossas palavras reflitam o nosso medo, dúvida e a nossa frustração. Mas a Bíblia, ela nos exorta a renovarmos nossa mente. E parte desse processo inclui renovar as palavras que saem da nossa boca. Comece hoje declarando bênção sobre sua vida. Acorde a cada manhã e, em vez de se permitir ser dominado pelo cansaço ou pelas preocupações do dia, fale palavras de encorajamento para si mesmo. Diga: eu sou amado por Deus. Ele está comigo em todas minhas situações. Nada pode me separar do seu amor. Eu sou mais, muito mais vencedor em Cristo Jesus. Isso, queridos, não se trata de ignorar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que há uma verdade maior e muito mais poderosa do que aquilo que podemos ver. E essa verdade é que Deus está no controle, que Ele tem um propósito para cada situação que enfrentamos e que suas promessas são imutáveis. Portanto, hoje, que tal começar a declarar palavras de bênção sobre sua vida, sobre os seus sonhos, sobre sua família, sobre os seus filhos, sobre a cada área da sua vida. Diga: eu sou filho de Deus e Ele tem planos maravilhosos para mim, planos de paz e não de mal. Eu viverei pela fé e não pelo que vejo. Eu confio que Deus está trabalhando ao meu favor, mesmo quando eu não posso ver. Eu creio nas promessas do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então fique com essa palavra em seu coração e que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus. Eita Deus, tão grande!